nós vamos abrir a palavra no Salmo 147. Salmo 147. Um salmo que não é atribuído a ninguém especificamente, mas muitos estudiosos acreditam que foi escrito na época de Neemias, né, quando estava reedificando Jerusalém. Então, pode ser sim que seja um salmo de Neemias, um canto de louvor de Neemias. Nós vamos começar no versículo 1. Amém? Amém. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Até aqui. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. Te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque podemos, Pai, compreender que o Senhor quer falar conosco, ó Deus, no profundo do nosso coração, Senhor. Muito além disso, Pai, trabalhar, Senhor Jesus, o nosso entendimento, Pai, como servos, como filhos, como amados do Senhor. Porque o seu amor, ó Deus, é incomparável, o seu amor, ó Deus, é tremendo e profundo demais para que nós possamos alcançá-lo, assim como o teu entendimento. Então, Senhor, fala conosco, fala, Pai, aos nossos corações, tira todo o cansaço, todo o comichão de ouvido, tira, ó Deus, tudo aquilo que nos impede nesse momento de receber da porção dobrada do teu Espírito, de receber do amor do Senhor, de receber, ó Deus, da cura do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita! Até estava, né, observando esses tempos atrás, lendo Salmos, né? Como os Salmos, muitos, né, entendem como salmos de louvor, salmos de adoração, cantigas, cantos, né, de adoração a Deus. Mas como nós encontramos, né, o fator libertação nos salmos? Já pararam para prestar atenção nisso? Libertação nos salmos. E esse não é diferente. Salmo 147, ele é maravilhoso, porque ele já começa dizendo, né, que é bom e amável cantar louvores ao Senhor. Quando cantamos ao Senhor, quando louvamos ao Senhor, e vamos entender que louvar, né, não é só levantar as mãozinhas e cantar o louvor que está passando, que a banda está tocando, né, e acompanhar na agitação das palmas. Não é esse o louvor que se quer expressar, né, o verdadeira libertação. Mas o louvor da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca, a vigilância em todo tempo daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. É o que realmente nos traz a libertação. Quando entendemos, né, que o louvor, uma vida de gratidão, uma vida, né, de
comunhão com Deus, no estudo da palavra, na oração, na ligação íntima com Deus. Isso é louvor a Deus. Isso é o louvor que agrada a Deus, quando nós nos rendemos a Deus, quando nós nos entregamos verdadeiramente, sem resistência ao agir do seu Espírito. Porque o Espírito Santo, ele quer ter lugar em nós. Ele quer ter espaço na nossa vida. Tempo, oportunidade de se manifestar, de se mostrar, de se fazer conhecer por nós. Não somente de nós ouvirmos falar, é lógico que pelo ouvir a palavra de Deus, vem a fé. A fé vem pelo ouvir, é o que está escrito nas Santas Escrituras, não é? Mas a nossa experiência com Deus vai firmar todas essas palavras que nós ouvimos, vai fazer em nós, vamos dizer, assentar com argamassa cada uma dessas palavras. A experiência que nós podemos desfrutar com Deus dia após dia é o que vai estruturar, fortalecer, edificar uma fé madura, uma fé inteligente, uma fé que se compraz realmente nas coisas de Deus. E aqui ele tem falado, claramente conosco sobre quem é esse Deus, quem é esse que se move no nosso meio. Ele fala, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Eu fico assim, maravilhada de ver como o Senhor, ele fala tão claramente, do seu conhecimento, ele fala do seu cuidado, ele fala da sua sabedoria, ele fala, da sua consolação com tão poucas palavras. Ele fala tudo que ele é, provedor, ele fala de tudo que ele é em tão poucas palavras. Nós, quando pensamos, que aqui o Salmo, quando foi escrito, Jerusalém estava sendo reedificada. Nós sabemos aqui que Neemias está voltando da Babilônia para Jerusalém. Estão reconstruindo os muros da cidade e a cidade. E todos que estão ali, vamos entender, são israelitas que estavam no cativeiro. O que o cativeiro faz na nossa vida, se não abrir feridas, dores na nossa alma? Porque é só isso que o cativeiro provoca em nós, é lógico. Aprendemos com a dor? Aprendemos. Opa! Como nós aprendemos diante da dor? Das aflições, da necessidade, da falta. Tem como aprender muita coisa lá, deitado na rede, na sombra do coqueiro, com uma aguinha de coco? Não, não tem como aprender muita coisa com isso, A não ser que o céu é lindo, o céu é azul, as borboletas voam e os pássaros cantam. Isso também é obra do Senhor. Mas são as dores que nos fazem crescer. E essas feridas que a vida nos marca, não são pessoas. Não podemos colocar a responsabilidade dessas feridas em ninguém. Não.
Nós fazemos escolhas e, diante das nossas escolhas, a vida se encarrega de trazer os seus frutos até nós. Nós já ouvimos muitas vezes que tudo que vai, volta. É o que diz a palavra de Deus. A palavra lançada é uma semente e ela volta para a nossa vida. Ela volta para nós. Nós vamos colher os frutos dessas sementes. Então, eles estão aqui, voltando para Jerusalém, quebrantados, doídos, moídos, depois de anos e anos no cativeiro, sendo totalmente podados da sua fé, podados do seu Deus, da sua forma de vida, podados até mesmo da sua forma de alimentação, todos os seus costumes, seus hábitos foram mudados durante todos esses anos de cativeiro. Glória a Deus, que a fé nesse Deus, de que Deus iria libertá-los um dia, permaneceu, E então nós podemos ver o Senhor, como ele diz aqui no versículo 4, Ele conta o número das estrelas e a chama pelo nome. A gente ouve muitos falarem, de que Deus aí nessas passagens está dizendo de constelação. Não. Se nós voltarmos lá em Abraão, qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu. Quando Abraão sai para fora da tenda e olha para o céu, Deus fala para ele, se você puder contar todas as estrelas, você estará contando o número da sua descendência. Então, as estrelas que Deus diz é o seu povo. É o povo eleito dele, porque ele chama pelo nome. Ele trata cada um com individualidade, como um ser único, como um ser pronto para se relacionar com ele. Ele não chama o nome do Totó. Ele não chama o nome, do gatinho. Ele chama o nome daquele que pode se relacionar com ele. E somente o ser humano, o único sobre toda a face da terra, pode se relacionar com Deus. Nada mais. Nenhum tipo de ser, nenhum tipo de vida pode se relacionar com Deus. Somente o ser humano. Então, essas estrelas são os seus escolhidos. E como nós trazemos esses versos para nós hoje, como igreja de Deus, igreja de Jesus, igreja daquele que fundou, estruturou o universo, nós podemos fazer sim essa analogia, da igreja com Jerusalém. Jerusalém, a noiva de Deus. A igreja, a noiva de Cristo. Perfeita, maravilhosa, sem mácula. Sem mácula, irmã? Sem mácula. Mas como sem mácula? Só tem gente imperfeita dentro da igreja? Gente pecadora? Tá, mas vamos voltar lá em Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos errantes, somos pecadores, sim.
Carecemos da misericórdia de Deus, sim, do perdão. Carecemos ainda mais do nosso intercessor, Jesus Cristo, diante de Deus. E do Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos convence do erro. Para pedirmos perdão, para olharmos nos olhos de Jesus, o nosso advogado, e dizer a Ele: pisei na bola, errei, me perdoa. Me perdoa. E Ele olha para mim e responde: está perdoado, vai e não peques mais. É isso que Ele diz para mim, com todo o amor. Porque Ele me ama, Ele me chama a essa atenção. Vai e não peques mais, porque é não pecando mais que você será sarado, curado das feridas que ficaram na sua alma, no seu coração, enquanto você esteve cativo a esse pecado. Porque é o pecado que nos torna cativos, é o pecado que nos torna sofredores. Muitas vezes nós pensamos, que estar ali na caminha quentinha do pecado é gostoso, faz bem, nos deixa, numa situação confortável, porque está quentinho. Mas muito melhor do que estar na cama quentinha é você estar voando em liberdade de espírito, poder ir e vir sem ter quem possa te acusar, sem ter ninguém para te apontar. Isso não tem preço. Não tem preço. Você está diante de Deus, diante de Jesus, diante de todas as hostes celestiais e não ter quem possa te acusar. Não ter quem diga assim: olha, a bênção não pode chegar até fulano, porque está andando contrário à lei de Deus. Não. É uma bênção sabermos que cada um de nós, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, fomos chamados pelo nome. Ninguém que vem pelo nome consegue sair da presença de Deus, consegue se afastar do Criador, daquele que o criou. Entendem isso? Entende que quando nós somos reconhecidos como filhos de Deus, nós não conseguimos mais deixar a paternidade, não conseguimos mais abandonar aquele único Deus vivo que nos criou, que nos gerou, que nos formou a sua imagem e semelhança, que trouxe até nós a vida, o cerne da vida, a vida eterna, o sangue que corre e nos dá vida. É maravilhoso quando nós pensamos que Deus nos chama pelo nome, Jesus, através da sua obra maravilhosa da cruz, nos chama pelo nome, nos traz para dentro da sua casa, da sua igreja, do seu coração, para tratar das feridas dos nossos pecados. Porque enquanto estávamos no mundo, misericórdia, hein? Só Jesus para nos amar, não é? Quanto nós fizemos escolhas erradas. Aqueles que talvez nasceram num berço evangélico, num berço esplêndido já do cristianismo, talvez tenha tido oportunidade de fazer escolhas menos erradas pela luz de Cristo que desde cedo abrange a sua mente.
abrange, né, todo o seu contexto de vida. Mas nós que não nascemos nesse berço de cristianismo, de luz, fizemos muitas escolhas erradas. Muitas. Como diria, né, as Santas Escrituras, nenhuma obra que fosse digna de ser contada. Pelo contrário, né? Deixa lá atrás, escondido, deixa apagado lá atrás, ninguém precisa ficar sabendo. Misericórdia, glória a Deus, que nem Deus se lembra dos meus pecados. Ele apaga, né? Porque é assim que diz a Bíblia. Quando um justo, né, se arrepende. Quando um se arrepende, né, é encoberto uma multidão de pecados. Então imagina, né, uma multidão de pecados. Talvez a gente não consiga alcançar isso, né, porque a vida nos consome todos os dias, passa muito rápido. O tempo passa rápido e eu me esqueço realmente, né, de rever da onde Deus me tirou, da onde Deus, né, me resgatou para me trazer de volta, para me trazer para a sua casa, me trazer para o seu consolo. O Senhor é quem edifica a igreja. Como Ele edifica a igreja? Edificando a nossa vida através do arrependimento. Quando nos arrependemos e entendemos a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, transforma o nosso modo de vida, né? Já deixa de ser uma vida qualquer, mas é um estilo de vida que nós passamos a ter. Um estilo de vida em que amar o nosso próximo é tão importante quanto amar a nós mesmos. É tão digno quanto amar a Deus sobre todas as coisas. E entender que só um Deus muito grande, muito poderoso, né, que ampara os humildes, porque precisamos dessa humildade para reconhecer que dependemos de Deus dessa forma. Porque quando nos afastamos dele, por um momento, nos afastamos, nós nos esquecemos completamente. Esquecemos, apaga da nossa mente, apaga do nosso coração o amor de Deus, o significado da obra de Jesus Cristo. Apaga, esquece, esfria. Perdemos a referência. Voltamos, né, para a escuridão. Como alcançar a mente de Deus na nossa condição? Como alcançar, né, essa bondade de Deus na nossa pequenez? A falta da fé, ela é proveniente de uma vida longe de Deus e da sua palavra. A falta de fé não é porque nós somos descrentes, mas é porque nós ainda não aprendemos a nos deleitar, ainda não aprendemos a ter prazer na palavra de Deus, na presença de Jesus e do Espírito Santo.
quando nós aprendermos realmente, né, o prazer, quando nós experimentarmos o prazer da presença, da palavra, do descobrir as coisas que estão encobertas por nós mesmos, não de ouvir falar, mas por nós mesmos. Ler um versículo, meditar nele, buscar a sua profundidade, buscar os seus tesouros, buscar as suas riquezas. Aí então a nossa fé vai, né, mais do que submergir, a nossa fé ela vai explodir como um foguete entrando, né, levantando voo aí para entrar em órbita. O justo viverá pela fé. É assim que diz a palavra de Deus. E quando o justo vive pela fé, oh meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu acho que hoje, na minha vida, falo de mim, não posso falar de mais ninguém além de mim. É melhor do que ouvir falar, ouvir contar a história do Mar Vermelho se abrindo. Porque eu vejo, hoje, eu vejo as obras de Deus na minha vida. Eu vejo o agir de Deus na minha vida. Eu vejo, não só de ouvir falar, mas eu vejo. E isso é maravilhoso. Essa edificação, quando ele fala que ele edifica Jerusalém, ele edifica a sua igreja. É isso que ele quer dizer quando nós experimentamos a fé, experimentamos a sua santa vocação. Lógico que nós vamos ter marcas das escolhas erradas. Essas escolhas erradas se tornaram feridas. E feridas, ainda que cicatrizadas, elas deixam marcas. O nome já diz, cicatriz. Essa cicatriz, nós vamos olhar para ela e vamos nos lembrar dela. Vamos nos lembrar do que aconteceu, do fato em si. Mas nós não vamos nos lembrar mais daquele sentimento. Não vamos nos lembrar mais da dor que nós vivemos diante daquilo. Por quê? Porque hoje nós encontramos tesouros mais valiosos. Encontramos um amor que supera todas as coisas. Para alguns é mais difícil compreender sobre este amor, porque está intimamente ligado à fé. Eu preciso saber, eu preciso sentir que sou amado. Para eu sentir que sou amado, somente através do conhecer a palavra, conhecer, né, a bondade de Deus, reconhecer a bondade de Deus e saber que Ele me ama, me aceita, me regenera, me restaura, me consola, me renova, me dá tudo o que eu preciso, principalmente o perdão. E o Senhor, né, para a gente completar, Ele fala, Ele ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Quantas vezes nós ouvimos, mas eu sou justo, sou filho de Deus e as coisas não acontecem na minha vida, mas com o ímpio prospera. Como o ímpio prospera e eu não? Como ele está sendo abençoado e eu não? Se você está andando realmente na palavra, no caminho de Deus, do Senhor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, espera pelo Senhor. Espera,
porque Ele fará cumprir a promessa dele sobre a sua vida. Você não precisa ficar olhando para o seu vizinho, olhando para o próximo, olhando para o ímpio, olhando para aqueles endemoniados que estão prosperando cada vez mais. Não, nós sabemos que o juízo de Deus virá. Pode demorar um pouquinho mais, pode parecer que está demorando para aqueles que estão fazendo as coisas erradas no nosso julgamento, aqueles que estão burlando e afrontando a Deus. Mas nós sabemos que nós temos o principal tesouro. Nós temos, desde agora e para sempre, a vida. Porque temos escolhido a vida. E Ele não nos deixará envergonhados. Ele não nos deixará órfãos. É assim que diz a palavra. Ele jamais nos deixará. Como nós dissemos no domingo, conversando com o pessoal aqui na igreja mesmo, o Senhor, Ele já está lá, dentro da fornalha de fogo, esperando você. Quando você se vê diante de um problema, quando você se vê diante de uma situação em que você não sabe, não tem como, sair dela por você mesmo. Ele já está lá. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Por amar a Deus, por cultuar a esse Deus, por serem fiéis a Deus, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas o Senhor já estava lá, esperando por eles. E passearam, os 4 passearam no fogo. E a palavra nos relata, que não ficou cheiro de fumaça nas suas roupas, que nenhum cabelinho deles foi queimado. Nada, absolutamente nada. O fogo não teve poder sobre a vida deles. Será diferente na nossa vida hoje? Se olharmos realmente para onde importa, olharmos para Deus, não é diferente. A sua palavra é a mesma, ontem, hoje e o será para sempre. Porque Ele é muito fiel, Ele é muito poderoso. E o seu entendimento não se pode medir. Nós medimos o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, pelo nosso próprio entendimento. Nós não podemos fazer isso. Nós somos limitados. Nós temos a mesma maneira de agir diante de todas as nossas lutas. Nós pensamos sempre da mesma maneira. Se não permitirmos ser renovados pela palavra, pelo Espírito, pensamos sempre as mesmas coisas, sempre da mesma maneira, agimos sempre do mesmo jeito, temos as mesmas reações, ou seja, somos totalmente previsíveis. Deus é infinito. O poder dele é sobremaneira infinita. Como nós podemos imaginar que ele vai agir da mesma forma diante de situações diversas? O que ele deseja realmente é ver em nós um coração humilde, quebrantado, obediente diante da soberania dele, diante da sabedoria dele, para agir em nós e através de nós. Amém? Então, que essa palavra venha assim preencher profundamente o nosso coração. Se houver alguma parte em nosso coração que está vazio,
que está sombrio, que está em condenação, que está sem sentido, seja preenchido pelo amor do Senhor Jesus. Seja preenchido pela consolação, pela paz, pela expectativa de vida, pela vitória que vence o mal, por tudo aquilo que Ele já tem feito para nós, nos chamando para essa maravilhosa graça, nos chamando, escrevendo nosso nome no livro da vida, escrevendo nosso nome na eternidade. Oh, Senhor, nos usa, Pai, como instrumentos do Senhor. Nos limpa, Pai, nos livra de todo mal, tudo aquilo que está em nós, ó Pai, que desagrada ao Senhor, seja arrancado, Pai, com raiz e tudo nessa hora. Arranca, sim, Senhor, essa erva daninha do nosso coração, da nossa mente, que nos separa do Senhor, que fecha a nossa visão, que fecha os nossos sentidos, que faz, ó Deus, com que nós mesmos impedimos as bênçãos do Senhor chegar até nós. Sim, Jesus, nós clamamos, oramos ao Senhor, Deus, nessa noite. Abençoa, Senhor, o teu povo com paz. Sim, Jesus, com a paz que excede todo entendimento. Não importa, ó Deus, se é alguém, alguns ou muitos, como nós temos visto hoje, Senhor, estão no nosso meio, Pai, de forma ilícita, prosperando. Não importa, Senhor, o que está acontecendo com ele. Importa, Senhor, é eu me relacionar com o Senhor e ter a certeza, Pai, de que o Senhor se agrada de mim, de que o Senhor está contente com a minha vida. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pelas bênçãos derramadas. Quero te agradecer, Senhor, pela palavra, ó Deus, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá força, que nos reveste, ó Pai, dessas armaduras celestiais e nos faz prosseguir. Prosseguir, Senhor Jesus, para ver cumprir a Tua palavra, ó Pai. Porque estamos, sim, às portas, Senhor Jesus, das Tuas profecias se cumprirem, ó Deus, sobre o final dos tempos, Senhor. E nós oramos, Senhor Jesus, para que esse alimento, Pai, essa palavra do Senhor, nos sustente, Senhor Jesus, até o fim. Nos sustente, Senhor, para ver a glória do Senhor, chamando pelo nome cada um de nós, Pai, e nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Assim como as estrelas estão nos ares, assim, Senhor, como o Senhor Deus o está, nós queremos nos encontrar com o Senhor. Então nós oramos, Senhor, nessa noite, agradecidos, Pai, pela cura, pela libertação que a Tua palavra nos traz. Sim, Senhor, porque só a Tua palavra nos liberta. Só a Tua palavra, Senhor, nos coloca, Senhor, em espírito de liberdade. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós adoramos ao Senhor em liberdade de expressão, em liberdade, ó Pai, de louvar ao Senhor e de manifestar, ó Deus, ao mundo este amor que o Senhor já tem nos amado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nos leva para casa em paz e em segurança. Nos dá do descanso, Deus, que vem do Senhor. Renova-nos, ó Deus, para mais um dia de trabalho amanhã. E sê, ó Deus, com as nossas mãos. Sê, Senhor Jesus, conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos, os nossos vizinhos. Abençoa, Senhor, a cada um, para que cada um encontre com o Senhor, Deus, ainda, Pai, enquanto se pode achar. Nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo
e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. E nós dizemos: Amém. Amém. Glória a Deus.